Ministro das Relações Institucionais, é isso mesmo, vamos aprovou ouvir durante a PEC o que tem a dizer nesse instante. A chamada PEC da transição, uma prerrogativa que o Executivo apresentasse uma proposta de lei complementar ao Congresso Nacional que estabelecesse regras fiscais no país, aprimorando os instrumentos que nós tínhamos e trazendo para o país um novo marco fiscal depois do que o marco anterior foi absolutamente destruído pelo presidente da República, pelo governo anterior. Então, o Brasil precisava de uma nova regra fiscal para que os atores econômicos tivessem previsibilidade, poder planejar seus investimentos, apostar ainda mais no país. Então, acho que hoje é um momento importante. O ministro Fernando Haddad, com essa reunião junto com os líderes da base e da oposição aqui no Senado, estão aqui todos os líderes que compõem a maioria e a minoria no Senado, cumpre isso que era um compromisso do governo. Nosso compromisso do governo era entregar até abril. O ministro Fernando Haddad apresentou em linhas gerais aos senadores, vai depois conversar com vocês, vai poder fazer uma apresentação detalhada para a imprensa e para a sociedade. E o texto final chega aqui ao Congresso Nacional já no começo do mês de abril. Então, cumprindo o compromisso, quero reforçar que, tanto na reunião da Câmara dos Deputados ontem, quanto hoje aqui na reunião do Senado, um ambiente muito positivo de diálogo, tanto dos partidos que compõem a base do governo, os 17 partidos que compõem o governo com quadros indicados para o governo, mas também dos partidos que se declaram de oposição, mostrando um diálogo muito positivo com os parlamentares desses partidos que se declaram de oposição, um diálogo, acredito, um compromisso para tratar do tema com seriedade e com celeridade, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado. Acreditamos que temos um ambiente muito positivo para que possa ser votado o mais rápido possível. O governo tem reforçado a importância de nos debruçarmos agora, debatermos com o Congresso, com a sociedade e votar o mais rápido possível por dois motivos. Primeiro, que a aprovação de uma nova regra fiscal o mais rápido possível reforça um ambiente de estabilidade econômica e contribui para aquilo que é uma expectativa da sociedade, que o Brasil tem uma trajetória decrescente na taxa de juros, reforça o ambiente que o Brasil já vem fazendo internacionalmente com a presença do presidente Lula e de outros ministros de atração de investimentos internacionais. E também é importante esse calendário porque a nova regra fiscal influencia no debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos apresentar ainda no primeiro semestre, e no orçamento para 2024, que é apresentado no mês de agosto. Então, acho que tanto a reunião de ontem quanto a reunião de hoje reforça esse ambiente positivo. Aliás, o governo tem tido no Congresso Nacional, desde o começo do ano legislativo, um ambiente muito positivo. Tudo que o governo precisou votar até agora foi votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Seja os projetos de lei do pacote de direitos das mulheres no mês de março, foram 12 projetos de lei aprovados entre a Câmara e o Senado, alguns já estão indo para a sanção presidencial. Seja as medidas provisórias, tudo que o governo precisou votar até agora, conseguiu aprovar nas medidas provisórias na Câmara e no Senado, inclusive modificando, aprimorando medidas provisórias do governo anterior, como, por exemplo, a medida provisória de estímulo ao setor do turismo, a medida provisória que aprimora o programa de apoio à micro e pequena empresa, a medida provisória que constrói um programa aí de combate ao assédio e ao abuso infantil, os projetos pacote de mulheres, como as medidas provisórias nós estamos aprovando na Câmara nessa semana, a expectativa de que, vindo para o Senado, também sejam aprovadas o mais rápido possível. Acho que o Brasil, no dia de hoje, com essa liderança do ministro Fernando Haddad, reforça esse ambiente de diálogo, um ambiente de construção coletiva e de compromisso com o país, né? Quero agradecer particularmente aos líderes de partidos que se declaram de oposição e que estiveram presentes tanto na reunião de hoje quanto aqui no Senado. O presidente do PP, que é senador, estava aqui presente durante a reunião,
líder da minoria Rogério Marinho, aqui presente na reunião, o ex-vice-presidente general Mourão, mostrando claramente ontem, né, os líderes de partidos que se declaram de oposição presentes na reunião, mostrando um ambiente de diálogo que nós estamos construindo para o país, né? Reforçando que aquela postura de gerar conflito existia no Palácio do Planalto, no terceiro andar no gabinete do presidente da República, do governo anterior, uma máquina permanente de gerar conflitos com o Congresso, com o Judiciário, com a sociedade, governadores e prefeitos. Nós desligamos definitivamente essa máquina e a reunião de hoje aqui no Senado, quanto a reunião de ontem na Câmara, com a presença dos líderes, inclusive de partidos que se declaram de oposição, estavam aqui presentes, dialogaram, fizeram questão de conversar, dialogar. Estão dizendo que vão se debruçar melhor quando o texto chegar no Congresso Nacional e esse debate vai ser muito importante. Para mim, o dia de hoje marca que nós desligamos definitivamente aquela máquina de gerar conflitos que existia no gabinete do presidente da República no governo anterior. Ministro, a gente está ao vivo aqui na Globo News. Queria pedir um pouco mais de detalhes desse ambiente favorável que o senhor cita. 10 horas. Muito por parte desses líderes da oposição. O que eles disseram? 10 horas 29 minutos, seguimos ouvindo Alexandre Padilha, o mensageiro da paz, né? Porque tem passado ali muito essa mensagem de que está tudo bem, de que tiramos o cenário de conflito dentro do Congresso Nacional, estamos negociando dentro do Congresso também e segue falando ao vivo. Você acompanha aqui na CNN Brasil. O tema, todos eles reafirmaram um compromisso com o Brasil. Eu tenho dito desde o começo que esse tema do marco fiscal, ele não é um debate entre governo e oposição. Quem quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no país no governo anterior, vai se dar mal, não vai ter sucesso, vai flopar, como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou. Mais uma vez ele se demonstrou que é um líder de pé de barro, quando fugiu do país e agora fez uma semana inteira de mobilização, convocação e flopou a recepção no aeroporto. Quem quer construir o país estava ontem no debate amplo que nós fizemos na presidência da Câmara com os líderes de todos os partidos, estava aqui hoje na reunião, dialogando, discutindo. Certamente, quando o texto vier para o Congresso Nacional, poderão ter pontos, apontamentos, questões. Isso é muito positivo para o debate. Antes mesmo dessa reunião aqui no Senado, eu estava lá no Palácio do Planalto, junto com o vice-presidente Alckmin, mantendo uma agenda que nós estamos fazendo com parlamentares, com deputados novos que estão chegando por região. Fizemos questão de fazer por região, porque os parlamentares de vários partidos, inclusive de oposição, dizem o seguinte: se é por estado, a gente se sente ainda mais valorizado de estar presente, e vários parlamentares de partidos que se declaram de oposição estavam lá e dialogando, sendo recebidos, acolhidos. Esse é o clima que nós estamos construindo no Brasil desde o dia 8 de janeiro, quando nós conseguimos estancar um golpe que estava sendo armado nesse país. E acredito que não só a apresentação pelo ministro Fernando Haddad, mas o ambiente de recepção civilizado, de diálogo, de construção de diálogo, é uma demonstração que nós viramos definitivamente a página, nós desligamos a máquina que tinha no terceiro andar do Palácio do Planalto no governo anterior de fabricação de guerra, de fabricação de conflito, e quem quiser apostar nisso vai ser mal sucedido, como foi mal sucedida a tentativa de recepção, né? Eu não vi carro aberto, né? Falaram que ia ter corpo de bombeiros, carro aberto, foi mal sucedida, flopou. Quem quer apostar nisso não vai ter diálogo mais permanente com o nosso país. Ministro, o texto vem no começo de abril, antes ou depois do feriado da semana que vem? A expectativa é que a gente possa soltar, o Ministério da Fazenda está fechando os detalhes finais, mas a nossa expectativa já no começo de abril, provavelmente já no começo da semana que vem, já venha o texto para o Congresso Nacional. Isso cria um ambiente muito positivo também de dedicação dos senadores, senadoras, deputados, deputadas federais, de discussão sobre o texto. E hoje o ministro Fernando Haddad ainda vai fazer uma apresentação detalhada da proposta,
para a imprensa e para a sociedade, para que a gente possa abrir esse debate. Um debate muito positivo com o Congresso Nacional. Certamente a sociedade também vai querer debater e tem o Congresso Nacional como ambiente adequado para fazer esse debate. E qual a expectativa do governo em relação à tramitação desse texto a partir de agora? Prazo, o governo espera um prazo para concluir essa aprovação? O governo está confiante de que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado vão ter compromisso absoluto em se dedicar ao debate do marco fiscal e tramitar o mais rápido possível. O próprio presidente da Câmara, na semana passada, tinha dito que, chegando o marco fiscal, em 2 semanas vota. Então, o governo não está estabelecendo um prazo pré-determinado, mas encontrou um ambiente muito positivo, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui no Senado, da tramitação mais rápido possível do projeto. E também, por parte do presidente da Câmara, porque começa lá na Câmara a tramitação, um compromisso de a indicação da relatoria desse projeto ser um parlamentar que tenha diálogo com toda a casa, tenha qualidade para fazer esse debate. Então, achamos que tem um ambiente muito positivo para a votação o mais rápido possível desse marco fiscal, que eu quero repetir, é importante votar rápido, ter uma regra fiscal estabelecida, tanto para o ambiente econômico no país. Ele traz instrumentos claros de compromisso da responsabilidade fiscal combinada com responsabilidade social, traz instrumentos claros de medidas anticíclicas. Quando a economia está bem, não é para o governo sair gastando. Quando a economia está bem, é fundamental manter os investimentos sociais, os investimentos produtivos, mas fazer um esforço de economia, de metas de superávit, exatamente para que a gente possa equilibrar a trajetória do crescimento da dívida pública no país. Então, traz instrumentos que reforçam um compromisso de responsabilidade social combinado com responsabilidade fiscal. Não, a proposta do marco fiscal é encaminhada agora. A LDO ainda está sendo preparada, mas vai ser enviada em breve, exatamente para que a gente possa tramitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já conversamos, inclusive, com a presidenta da CMO, a senadora Daniela Ribeiro. Tivemos conversas com o relator indicado pela Câmara, o deputado Mota de São Paulo, para que a CMO possa se instalar o mais rápido possível, se debruçar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai se debruçar também sobre o PPA. O presidente Lula está construindo, junto com a ministra Simone Tebet, junto com o ministro Márcio Macedo, um instrumento participativo de construção do PPA e, obviamente, a nova regra fiscal ela influencia tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como também ela é decisiva para a construção do orçamento que vai ser enviado em agosto, no segundo semestre. É impossível não falar disso. Ministro, é impossível não falar disso. O desfecho das comissões mistas não vai ser muito da forma como a Câmara queria. Eu queria saber do senhor até que ponto essa decisão desfavorável à Câmara e ao presidente Lira, que concentrava o poder, vai resvalar nas discussões de projetos importantes. Eu tenho certeza que Câmara e Senado vão sentar junto, o governo estimula essa construção conjunta para que ninguém saia derrotado. Não tem derrotado, não tem quem foi beneficiado ou não beneficiado. Nós vamos instalar as comissões mistas, o líder do governo do Congresso está trabalhando isso. Obviamente, até o final de junho, nós temos 12 medidas provisórias, teriam que ser 12 comissões mistas. Caso não seja possível, inclusive do ponto de vista quantitativo, instalar as 12 comissões mistas ao mesmo tempo, o governo tem como alternativa, em discussão tanto com a Câmara quanto o Senado, que algumas dessas medidas provisórias possam ser transformadas em projeto de lei de urgência constitucional, porque a tramitação é mais rápida, não precisaria da comissão mista para isso. São medidas provisórias muito importantes e tenho certeza absoluta, já ouvi isso de todos os líderes, tem compromisso da Câmara e do Senado de votar essas medidas provisórias. Medidas provisórias que recriaram, por exemplo, o Ministério da Cultura, recriou o Ministério da Igualdade Racial, medidas provisórias que criam o novo Bolsa Família, garantindo R$ 600, mais 150 por cada criança até 6 anos de idade, mais R$ 50 para cada criança até 17 anos de idade, para as famílias já estão recebendo esse recurso. Recriou o Minha Casa Minha Vida. Hoje, inclusive, durante a reunião do Senado, os senadores da base e da oposição reforçaram a importância da recriação do Minha Casa Minha Vida, o investimento de cerca de R$ 10 bilhões que está sendo feito
nesse ano com a recriação do Minha Casa Minha Vida, medida provisória do Mais Médicos, novo programa de aquisição de alimentos. Então tem compromisso, ouvir tanto da Câmara do Senado, de todos os líderes, compromisso com a votação do conteúdo que está nas medidas provisórias. E vamos ter uma forma mais rápida possível, né, de tramitação para garantir a aprovação desses projetos. O senhor falou que o relator na Câmara do novo arcabouço vai ser uma pessoa de diálogo. Qual é o nome que já deve ser conhecido? Tem 513 deputados, os 513 deputados tem muita gente que é boa de diálogo, tá certo? Então nós definimos junto um critério. Lógico, isso é construído junto com a presença da casa, com o colégio de líderes, definição de alguém que possa sinalizar essa força do diálogo e alguém que contribua para algo que, na minha opinião, é fundamental. O arcabouço fiscal não é um tema que divide governo e oposição. O arcabouço fiscal é um compromisso com o país, então termos um relator que também simbolize isso é muito positivo. Certamente, tanto na Câmara quanto no Senado, acho que vamos ter pessoas responsáveis para conduzir esse debate. O PL está considerado? O partido PL pode fazer parte desse bloco? Acho difícil porque o PL assumiu a relatoria do orçamento, né? Então, como você tem um equilíbrio de posições a serem feitas na Câmara dos Deputados quanto no Senado, particularmente na Câmara, acho difícil o PL, porque assumiu a relatoria do orçamento. Agora, eu quero reforçar, por exemplo, o deputado federal do PL, que assumiu a relatoria do orçamento, um deputado de muita qualidade, o deputado Mota, lá de São Paulo. Tivemos uma reunião muito produtiva com a presidenta da CMO, senadora Daniela Ribeiro, e o deputado Mota, relator. E vamos ter, eu acho, um trabalho muito intenso da CMO a ser conduzido no orçamento, que vai ser, inclusive, influenciado pela nova regra fiscal. Acredito que a Câmara vai discutir, né, entre hoje e semana que vem, num ambiente de proporcionalidade, né, de equilíbrio ali entre os partidos, a definição desse relator. Ministro, ao chegar aqui no Senado, o ministro Haddad disse que naturalmente surgiram dúvidas ontem na apresentação dele a deputados. Quais foram essas dúvidas? Quais os pontos que ainda estão levantando questionamentos? Tanto ontem como hoje, os deputados, os senadores, eles querem o texto para que essas dúvidas, os questionamentos possam ser feitos, né? Acho que no geral, a nova regra fiscal, como já disse o ministro Fernando Haddad, tem instrumentos muito importantes de controle de crescimento de despesas, para que você possa ter um ambiente de garantir sustentabilidade em relação a isso. Então, existem dúvidas de como que é a regra em relação a isso, né? Existem dúvidas, perguntas se o governo pretende criar novos impostos. O ministro Fernando Haddad deixou explícito, orientação do ministro Fernando Haddad, da construção desde o início, orientação do presidente Lula, nós vamos garantir o equilíbrio entre a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal do país, sem aumentar a carga tributária, sem criar novos impostos, sem aumentar a líquida de impostos. O ministro Fernando Haddad deixou isso explícito, tanto com os parlamentares ontem, na Câmara, hoje no Senado, e ele vai poder também detalhar, fazer uma apresentação mais detalhada do marco fiscal, deixar isso para o nosso ministro da Fazenda conduzir esse debate, já que ele não fez ainda publicamente, já convocou aqui agora pela manhã poder fazer essa apresentação mais detalhada, inclusive dialogando sobre as dúvidas que possam ter existido.